No programa Interbusiness de hoje você vai aprender a fazer o seu planejamento financeiro de uma forma muito objetiva e muito prática para você começar a administrar melhor as suas finanças. Eu te aguardo. Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Interbusiness. Trabalhando nesses últimos programas, ainda vamos fazer alguns programas sobre esse tema, sobre finanças, né? Sobre educação financeira para todas as idades, como desenvolver boas relações com o dinheiro, porque a forma como a gente se relaciona com o dinheiro é fundamental. Você pode, como eu disse no programa anterior, ter uma relação com o dinheiro que você constrói posições denominadas posições credoras, ou seja, você sempre está recebendo mais, você sempre está juntando mais capital, você está aumentando o seu patrimônio, você está ganhando domínio sobre a administração da tua vida financeira e do teu patrimônio. Olha que coisa importante. Ou pode ser que não, pode ser que você ainda não conseguiu, não aprendeu a importância de desenvolver uma relação financeira credora, como eu acabei de dizer. Mas hoje, e portanto, hoje a tua condição, a forma como você administra o teu capital é uma posição devedora. Você ganha um determinado teu salário, os teus rendimentos, mas chega no final do mês, está faltando. Então você acaba financiando esses débitos, esse saldo negativo na tua conta, refinanciando a parcela do cartão de crédito ali no rotativo, usando cheque especial, pegando dinheiro emprestado em instituição financeira e depois não tendo condição de pagar e refinanciando esse capital, aí coloca o teu carro, refinancia o teu carro, dali um pouco acaba tendo, a dívida fica um tamanho que você já não consegue administrar, você se desfaz, por exemplo, de uma propriedade, vende um terreno e aí as coisas começam a ficar cada vez mais difíceis de serem administradas, porque o teu comportamento ou a tua condução da tua vida financeira não está sendo realista, não existe planejamento. Para isso nós vamos trabalhar vamos te ensinar, te dar dicas para você fazer o teu planejamento, o teu orçamento financeiro. Olha aqui então, no terceiro programa, próximo slide, por favor. O que é planejamento financeiro? Planejamento financeiro nada mais é do que o registro de todas as receitas e despesas de uma pessoa ou de uma família por um determinado período de tempo. Preste atenção, disciplina é fundamental. Esta é talvez a competência, a habilidade central para você administrar a sua vida financeira. Se você quer sair de uma condição de devedor para ser credor, a primeira coisa é saber qual é a tua realidade financeira. E como você vai saber isso? Anotando, guardando os recibos, guardando nota fiscal, juntando tudo isso dentro de uma pasta para que você possa saber quanto você gastou dentro do mês. Porque normalmente quanto a gente ganha, a gente sabe. A dificuldade é saber o que a gente gasta, porque a entrada de caixa no mês, normalmente, para as pessoas que são assalariadas, por exemplo, vem ali o olerite, vem ali o crédito em conta e é o valor que ela já sabe quanto vai ser. Mas com as pequenas despesas, com os pequenos imprevistos, com os pequenos impulsos para comprar, as pessoas muitas vezes acabam gastando muito mais do que recebem. Só que elas não sabem como que esse dinheiro, qual o percentual que é gasto dentro do mês por impulso. Você já fez isso? Você já analisou sua conta? Portanto, disciplina. Você vai precisar anotar, guardar todos os comprovantes, saber exatamente o que você está gastando por mês. Vamos aqui para o slide. Ora, você tem o teu salário, você tem o que você ganha por mês, são as receitas. Pode ser que você tenha, por exemplo, um trabalho fixo e faça um trabalho eventual. Então você ganha dinheiro de duas formas, são as receitas. Esse valor das receitas somados, menos o que você gasta, tudo o que você gasta, aluguel, água, combustível, álcool, despesas médicas, despesas com alimentação, despesas com educação, faculdade, tudo isso é uma despesa. O que você
você ganha menos o que você gasta, vai dar o saldo. Esse saldo pode ser negativo quando você gasta mais do que você ganha. Esse saldo pode ser positivo quando você gasta menos do que você ganha. E esse saldo pode ser zero, quando você gasta exatamente o que você ganha. Chega no último dia do mês, você não tem mais R$1, pagou todas as suas contas, mas não sobrou nada. É o ponto de equilíbrio que a gente chama quando a gente está falando sobre uma nomenclatura empresarial. Se você for capaz de ter disciplina, se você for capaz de administrar os teus ganhos e marcar as tuas despesas mensalmente, você vai ter uma série de benefícios. Primeiro benefício, olha aqui, você vai saber qual é a tua realidade financeira. Quanto que realmente, qual é a conta? A conta é superavitária, está sobrando, é deficitária? Está faltando dinheiro ou você está empatando? Nem o que você ganha, você gasta e não consegue poupar nada. Se você sabendo a tua realidade financeira, você vai definir as prioridades. Aonde você quer chegar? Quanto você precisa poupar para alcançar os objetivos mais importantes da tua vida? Você vai perceber os teus hábitos de consumo. O que é isso? Você vai perceber, por exemplo, que você está gastando... às vezes vamos colocar R$1.000, R$1.500 comendo fora, por exemplo, e se você tivesse uma pessoa que cozinhasse para você e para sua família, se 3 pessoas da tua família deixarem de comer fora e vierem comer dentro de casa e você for fazer as suas próprias refeições e até contratar uma pessoa para fazer, você vai economizar. Muitas vezes, dependendo da condição, você pode até economizar fazendo tendo consciência do teu hábito financeiro e quanto ele custa dentro da tua despesa. Outra coisa importante, você vai poder poupar e quando acontecer um imprevisto, por exemplo, um problema de saúde, quebra o carro ou tem que pintar o carro, uma manutenção imprevista, você vai poder pagar isso sem problema. Muitos benefícios. Se você consegue fazer tudo isso, o último benefício é não travar o consumo, ou seja, você não vai nunca parar de comprar, nunca parar de consumir, porque você aprendeu a se planejar, tá certo? Próximo slide, olha aqui, segundo slide. Se você quiser, então eu vou até voltar nesse ponto, vou te dar uma sugestão, pegue uma caneta, anote esse site aqui, olha, http://idec.org.br/arquivos idec-orçamento-doméstico.xls. Se não deu tempo de você pegar, vá pegar uma caneta, por favor, anote este site, porque você tem uma planilha muito simples, muito fácil de usar para você administrar o teu orçamento. Eu volto aqui já já. Então, para montar o teu orçamento, se você não quer utilizar essa planilha, se você quer fazer no papel, num caderno, também dá. E o que você precisa fazer para montar o teu orçamento doméstico, pessoal, de forma simplificada? Primeiro ponto, olha aqui. Classifique as receitas e despesas em fixas e variáveis. O que são receitas fixas? Salário é uma receita fixa. Um trabalho eventual que você pega no final de semana é variável. Por quê? Porque não tem todo mês. Você pegou aquele mês um trabalho para fazer no final de semana, mas o mês que vem não vai ter. Então, você vai ter só o salário fixo. Então, classifique as suas receitas em fixas e variáveis e as despesas também em fixas e variáveis. O que são despesas fixas? Financiamento do teu apartamento, que você vai pagar por muitos anos. Você sabe que você vai pagar esse valor todo mês. Isso é fixo. O que é uma despesa variável? Por exemplo, eu te disse, você vai fazer uma viagem que você não planejou, ou você, por exemplo, tem um consumo de combustível que muda, porque um mês você visita mais clientes, outro mês você visita menos, varia, muda, um mês você gasta 100, 200 reais de álcool, no outro mês você gasta 500, porque viajou, teve mais compromissos fora da cidade, então essas despesas são variáveis. Classifique as despesas e receitas entre fixas e variáveis. Ponto número 2. Olha lá no slide. Registre todos os gastos. Tudo que você gastar, notas fiscais, recibos de pagamento, comprovantes de cartão de crédito, tudo que você gastar. Vamos imaginar que você vai na faculdade à noite e come um salgado e toma um refrigerante e não teve recibo. Não tem problema. Você tendo uma caderneta que vai te acompanhar o mês inteiro, você vai marcar faculdade, alimentação,
R$10. Está marcado, você não precisa ter um recibo, você precisa marcar. Se você não tem o recibo que já está marcando por você, para você transferir para uma planilha depois, você marca num papel, num caderno, que você vai ter o controle com a mesma efetividade. Terceiro ponto, agrupe despesas similares. Quando você ficar um mês marcando todos os seus gastos, você vai agrupar por similaridade, ou seja, se você comeu à noite na faculdade é alimentação, se você comprou no supermercado é alimentação, se você jantou fora é alimentação. Você pode agrupar, por exemplo, combustível e manutenção do carro em despesas com veículo, por exemplo. Você pode agrupar o combustível e a revisão do carro ou o mecânico dentro dessa pasta ou desta área dentro da tua planilha como despesas com veículo, despesas com educação, despesa, por exemplo, se você é casado, gerais diversas com filho, por exemplo, não sei, você tem que olhar os teus gastos e juntar aqueles que são parecidos no mesmo grupo para simplificar, tá certo? E depois você vai fazer uma avaliação, o ponto D, avalie todos esses gastos e você vai começar a montar teu orçamento. De novo, se você quer ter controle de fato e se você quer fazer isso de uma forma mais elaborada, mais organizada, anote, portanto, esse site aqui, olha. Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, http://idec.org/IDEC-orçamento-doméstico, tá certo? Vou deixar isso aqui para você terminar de copiar. Vale a pena olhar essa planilha que está aqui, porque é muito simples, ela é autoexplicativa, ela te ensina como preencher. Eu acho isso aqui muito importante para você anotar, certo? Então, partindo dessas primeiras reflexões, nós vamos fazer um pequeno break aqui no programa Interbusiness e a gente continua com dicas importantes para você aprender a administrar o teu orçamento doméstico e familiar, tá bom? Te aguardo, a gente volta já já. Retomando aqui o programa Interbusiness, eu vou te falar agora sobre um serviço, sobre um produto que nós temos aqui, extremamente útil para você compreender porque muitas vezes as coisas não dão certo, para você compreender em que realmente você é bom, se você está habilitado para alcançar os objetivos que você quer. Às vezes você pode estar indo para um cargo de chefia e achar que é um grande líder e de fato não ser, não é problema nenhum. O importante é a gente ter consciência e se aprimorar. Este é o objetivo desse programa, esta é a essência do programa Interbusiness. Eu quero te falar de uma ferramenta aqui, que é uma avaliação que é feita numa empresa americana, que a gente faz isso pela internet, e você tem uma avaliação muito precisa da tua condição hoje, do teu nível e da tua capacidade de realizar os teus objetivos. Deixa eu te falar um pouquinho disso. Olha aqui, o Alpha Assessment é uma ferramenta que nós temos e atuamos e usamos isso em praticamente todos os nossos clientes. Ele faz essa avaliação, é certificado em 130 países, tem validade estatística, não é achômetro, não é interpretação emocional, não tem ninguém que põe a mão nisso. Isso é um software desenvolvido em parceria com a Universidade de Harvard, que é capaz de avaliar você e as pessoas que trabalham com você de forma muito, muito precisa. Por que isso é importante? Porque 50% dos líderes fracassam, porque tem pontos obscuros, inclusive para eles. Eles acham, de repente, que tem uma determinada capacidade, mas não tem. Eles acham que tem condição de fazer alguma coisa, mas não tem. E com isso eles destroem e sabotam os próprios objetivos. Perde-se muito dinheiro, perde-se muito tempo, perde-se muito relacionamento, porque as pessoas não estão conscientes da real condição que elas têm para alcançar os seus objetivos e as deficiências. E principalmente, quais são as coisas que estão obscuras, que elas não sabem, mas que vão, sem querer, fazer com que elas entrem num mecanismo de autossabotagem. Ou seja, elas destroem a si mesmas de forma inconsciente. Olha que coisa séria, que coisa importante
importante que eu estou te colocando aqui, que ferramenta para você utilizar na tua empresa, com a tua equipe, na hora de contratar, na hora de promover, na hora de treinar pessoas. Mais uma coisa importante, próximo slide sobre o alfa. Então, o que essa avaliação faz? Ele testa a sua capacidade de comandar, até que ponto você é um bom comandante na hora que você está administrando a tua empresa ou a tua vida como um todo. Quais são os riscos que você não sabe que tem a hora que vai comandar? Qual é a sua habilidade para criar estratégia, planejar formas de superar problemas? Quais os riscos que você tem ao estabelecer uma estratégia errada, e você não sabe que tem esses riscos? Qual é o nível, se você é competente para executar o próprio planejamento ou planejamento de terceiros? Quais os riscos na execução? Se você é uma pessoa que é capaz de olhar para frente, antecipar e desenvolver um caminho seguro. Olha que coisa crítica para a empresa, para a tua vida pessoal. Se você é um profissional liberal, por exemplo, se você é uma pessoa que está buscando por exemplo, a magistratura, ou se você quer ser médico e você não sabe se é exatamente aquilo que você quer fazer, ao invés de você entrar e investir 1, 2, 3 anos da tua vida e ver que isso não serve para você, esta ferramenta é extremamente eficiente e eficaz para fazer esta avaliação. É certificada em 130 países, é muito conhecida nos grandes centros, mas no interior de São Paulo eu acho que pouquíssimas consultorias têm essa certificação internacional para trabalhar com isso. Mais um ponto importante. Para que serve então? Quando usar? Quando você quer aumentar rapidamente o desempenho, quando você quer corrigir erros da tua equipe ou erros pessoais, quando você tem que desenvolver áreas da sua vida, competências que são críticas, ou seja, coisas que se você não tiver, qualidades que se você não tiver, você vai perder dinheiro, você corre o risco de, às vezes até, de levar a tua empresa a fracassar nos teus negócios, na tua vida profissional, porque estava equivocado, porque tinha coisas que você não sabia ao seu respeito, e essa ferramenta é muito eficiente para isso. Se você quer fazer a avaliação alfa na sua empresa, na sua equipe, por favor, ligue no 33019194, fale com a Josi, vai ser o maior prazer em te atender. Mas, se você também quer desenvolver habilidades na área financeira para administrar o teu orçamento, você vai desenvolver e está desenvolvendo comigo aqui nesse exato momento. Olha aqui, próximo slide, por favor. Então, uma coisa que eu gostaria de ser muito claro e objetivo com você, que é muito importante você refletir junto comigo. É preciso a gente utilizar o crédito de forma inteligente. Não estou dizendo que o crédito é uma coisa por si negativa. O que eu quero dizer é que a imensa maioria das pessoas utiliza mal o crédito. Infelizmente, acabam prejudicando a si mesmas e a família porque não sabem trabalhar com crédito, e nós vamos aprofundar esse assunto aqui. Mas então preste atenção em algumas informações importantes sobre o crédito. Nós vamos falar no próximo programa mais ainda a respeito disso. Olha aqui. O crédito tem uma característica. É lógico, é um dinheiro que você vai pegar que não é seu para completar, para atingir um objetivo, né? Então ele é uma fonte adicional de recursos, claro. Ele permite a antecipação do consumo. Se você não pode comprar um carro à vista, você pode eventualmente comprar o carro a prazo, recebe o bem e vai hoje, começa a utilizar hoje e vai pagando ao longo dos anos, que é a chamada troca intertemporal que eu te falei. Alguns exemplos de crédito: empréstimos, financiamentos, cheque especial e cartão de crédito. Problema. Principal problema na utilização de crédito é que o dinheiro de terceiro, ele custa, e normalmente custa mais caro. Existe uma escala de custo. É muito mais caro você financiar, antecipar um consumo com um cheque especial do que você pegar, por exemplo, um CDC. Você vai pegar um CDC hoje, que é um crédito direto ao consumidor, você vai pagar 4, 5, 3,5. Depende da instituição, depende da tua condição de avaliação do teu risco
pela empresa que vai te ceder o crédito. Mas se você pega no cheque especial, você vai pagar até 12%. E as pessoas não pensam nisso. Elas não escolhem a melhor opção para trabalhar, para atingir, para antecipar o consumo. Então, o crédito em si não é negativo. O problema é a forma que ele é utilizado, sem reflexão, sem avaliação. Então, esse ponto aqui, o problema do crédito é o custo financeiro, que se você absorve esse custo, se você consegue pagá-lo sem comprometer a tua renda e o teu planejamento, não há problema, mas a maioria das pessoas não faz isso. Próximo slide, por favor. Então, o valor do dinheiro no tempo. Preste atenção nessa questão que o juro é o aluguel pago por utilizar o capital de terceiros. Você pega o dinheiro, é como se você estivesse pagando um aluguel, e são juros, né? Os juros podem ser simples ou podem ser compostos, não vamos falar nisso por enquanto. Mas saiba que os juros é o aluguel do dinheiro que não é seu, que é de terceiro, porque as empresas precisam, o dinheiro no tempo tem um custo. R$1 hoje, ele custa R$1. R$1 daqui 30 dias, ele tem um outro custo, porque esse dinheiro ele precisa ser remunerado diariamente, e as pessoas não pensam nisso na hora de fazer as suas operações de crédito. Então a questão é, veja bem, quando utilizar o crédito? Por necessidade, porque você precisa antecipar o consumo. Por exemplo, você tem que pagar uma coisa que foi imprevista, o seu carro quebrou, você trabalha e você precisa consertar o carro, então é uma necessidade, consertar o seu carro para trabalhar, e aí pode ser que você precise do crédito. Ou por emergência, por exemplo, uma questão de saúde, uma pessoa que está fora do país, um parente que precisou de um dinheiro extra e pediu, e você vai socorrê-lo, é uma questão emergencial. Então, esta é a primeira destinação do crédito, por necessidade, para antecipar o consumo, ou por emergência. E o segundo ponto importante na utilização do crédito é a oportunidade. Às vezes, você tem uma oportunidade de adquirir, por exemplo, um imóvel que está numa condição muito vantajosa, que você já avaliou com 1, 2, 3 imobiliárias, e você sabe que aquele imóvel está muito barato, e você precisa também desse imóvel. Você junta, por exemplo, duas funções do crédito, então você vai utilizar o crédito para não perder a oportunidade, porque financeiramente o ganho na aquisição ele vai compensar o aluguel do dinheiro no tempo. Entendeu? Duas situações importantes. Então, essas são algumas informações que você deve refletir na hora de utilizar o crédito. Eu te aguardo, nós vamos fazer um pequeno break aqui e a gente retoma o programa Interbusiness. Retomando aqui o programa Interbusiness, no terceiro bloco, eu vou deixar ao final desse programa um vídeo bastante interessante sobre administração financeira, com algumas dicas. Eu peço que você assista e aprenda um pouquinho mais com pessoas que conhecem bastante desse assunto. E para que você não perca a oportunidade, tome uma decisão de começar a administrar melhor o teu dinheiro, o teu capital, o teu salário, administrar melhor a tua vida financeira, vamos então assumir juntos aqui alguns compromissos. Olha, avaliação da tua vida financeira, a aplicação desse conteúdo no programa de hoje. Assuma o compromisso e monte o seu orçamento. Faça isso. Se você não tem orçamento financeiro, se você tem vivido, tem administrado a sua vida, tem tocado, na verdade, nem bem administrado, tem tocado a sua vida sem nenhum tipo de planejamento, olha, tome essa decisão e comece a investir um tempo para você anotar tudo que você gasta, para você fazer essa diferença entre o que você recebe e o que você gasta, e comece a classificar, a agrupar as receitas similares e veja a tua real condição financeira. Vai te fazer um bem imenso começar a ter mais responsabilidade na administração do teu próprio capital. Faça o teu orçamento, monte o seu orçamento. Segundo ponto, a partir do momento que você tem despesas ali, que você percebe que
não são necessidades, veja bem, eu te disse no programa anterior o que é uma necessidade. Necessidade é uma coisa limitada, a necessidade está voltada, está sustentada por uma razão. Você vai adquirir porque aquilo de fato é preciso. Você refletiu antes de tomar a decisão de adquirir aquilo ali. Não é movido por impulso, não é uma questão de vaidade. Você não está lutando por status, você está lutando para construir uma vida sólida a curto, médio e longo prazo. Aí então você vai ver o que naquela lista que você fez de gastos do mês, o que ali você pode cortar, porque não é essencial, né? Faz parte dessas coisas que são desejos. É importante a gente se presentear, é importante a gente viver também os nossos desejos, desde que a gente possa pagar por eles, desde que eles estejam previstos na nossa vida, desde que eles não tomem conta do nosso destino e não comprometam o nosso destino financeiro a médio e longo prazo e também a curto. Preste muita atenção, então, corte 50% pelo menos do que não é necessário, mas que é supérfluo, que é descartável, que é feito por impulso. Você vai perceber que muita coisa da tua despesa você pode descartar e isso vai ter um excedente, vai sobrar dinheiro muitas vezes, dependendo do teu nível e padrão de consumo. Você vai identificar o teu padrão de consumo com isso. E terceiro, com este dinheiro que você está economizando aqui, pague dívidas, poupe, né? E veja se você, nesse momento de começar a juntar dinheiro, se você ainda é capaz de aumentar ainda mais as suas receitas. Pague dívidas e pense como você pode ganhar mais dinheiro. 2 pontos importantes, 2 dicas que nós estamos te dando aqui dentro desse contexto sobre administração financeira. Eu queria te agradecer pela atenção, também quero agradecer aqui aos patrocinadores desse programa, o seu Luiz e o Neto da Contábil Guimarães Toquetão, uma empresa que já há muitos anos em Araçatuba fazendo serviço de administração contábil, de folha de pagamento, de imposto de renda, está no momento agora. Se você tem dúvidas sobre o imposto de renda, dê uma ligadinha lá para o Luiz e para o Neto na Contábil Guimarães Toquetão, que nos honra e nos prestigia aqui com o seu patrocínio. Também quero falar do Hamilton da Pneuata, uma empresa já tradicional em Araçatuba, com 2 lojas aqui, já tem loja em Birigui, uma empresa que lidera o segmento de pneus aqui, de manutenção automotiva. Você, por favor, dê uma passada, conheça uma empresa extremamente organizada, um atendimento diferenciado que você vai ter na hora que você der uma passadinha lá para tomar um café com a Hamilton. Também o Condomínio Residencial Guatambu, do seu Zé Geraldo Garla, proprietário da Marilã, um condomínio que eu já disse, tenho dito aqui com você, para você de coração, estive lá várias vezes, em vários eventos, e quem mora no Condomínio Residencial Guatambu realmente é muito feliz e muito satisfeito e não troca por nenhum outro. Vale a pena conhecer também o Condomínio Residencial Guatambu. Outro patrocinador que nos honra aqui com o seu apoio é o Estúdio Ogura. O Paulo, o Márcio Ogura, quase 50 anos de tradição aqui, preservando, eternizando aqueles momentos tão felizes que a gente vive em família, que a gente gosta de recordar, né, e que são inspiradores, né? Gravando os casamentos, as festas, os eventos corporativos, tudo isso você pode fazer lá com o Estúdio Ogura. Dê uma passadinha, ligue, o telefone está aí no vídeo, entre um bloco e outro você tem aí a possibilidade de ter o contato facilitado. E também Requinte Imóveis, Ramude, um amigo de mais de 30 anos, de quase 40 anos, trabalha com móveis, a família trabalha, gente séria, gente honesta, gente que luta para sempre te oferecer móveis da mais alta qualidade, com atendimento, com facilidade de aquisição, com crédito. Você tem uma ampla variedade de móveis lá na Requinte. Então fica o meu convite para você dar uma passadinha lá e tomar um café e conhecer também a qualidade da Requinte Imóveis. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção, muito obrigado para você que está de fato se comprometendo a mudar a tua vida financeira. Um forte abraço e até o nosso próximo programa Interbusiness.